Fala galera, beleza? Volta Catalunha 2019, fica aí ligado que eu vou te contar tudinho o que aconteceu essa semana agora. Sprint, 30 segundos. Então galera, foi a 99ª edição da Volta Catalunha, aconteceu agora essa semana, terminou domingo. E a primeira etapa teve largada e chegada em Calella, com 164 km de distância, 3 montanhas de categoria 1 e chegada num terreno mais tranquilo, depois de uma subida e descida de apenas 355 metros de altimetria. Então prometia ser uma etapa para os atletas mais completos, aqueles que conseguem subir bem e ainda chegarem no final e decidirem no sprint. Porém, foi formada uma fuga com 6 atletas logo no início da etapa e no terço final do percurso, o Thomas De Gendt iniciou uma escapada ainda a 60 km da chegada e mesmo assim ele conseguiu se manter à frente, abrindo quase 3 minutos do pelotão principal. Com isso a classificação ficou assim: Thomas De Gendt em primeiro, o Maximilian Schachmann em segundo, Greg Aboly em terceiro, o Alejandro Valverde em quarto e o Egan Bernal em quinto. Segunda etapa, largou de Mataró, chegando em San Feliu de Guíxols, com 166,7 km de distância, 3 montanhas de categoria 3, bem distribuídas ao longo do percurso. Tudo isso indicava que seria mais uma etapa a ser decidida no sprint final. Logo no início, houve uma fuga de 3 atletas que só seria neutralizada a 25 km da chegada. Porém, o pelotão principal sempre manteve o controle da diferença. Chris Froome se envolveu num acidente nessa etapa, caiu e perdeu cerca de 14 minutos na classificação geral. Com isso, o Egan Bernal passou a ser o líder da equipe Sky até o final da competição. A Astana começou puxando o pelotão principal, buscando a fuga, e depois a Sky e a Lotto Soudal passaram de tal ritmo da prova. Faltando cerca de 3 km para a chegada, o Maximilian Schachmann da Bora iniciou uma fuga esticando bastante o pelotão principal, mas logo depois eles conseguiram se reagrupar e chegaram bem compactados na última subida do percurso a poucos metros da chegada. E como era previsto, a etapa realmente foi decidida no sprint final, com o Michael Matthews conseguindo bater o Alejandro Valverde. Com isso, a classificação da etapa ficou com Michael Matthews em primeiro, o Valverde em segundo, Impey em terceiro, Maximilian Schachmann em quarto e o Eikin em quinto. Já a classificação geral, depois dessa segunda etapa, ficou assim: Thomas De Gendt conseguiu se manter à frente, o Alejandro Valverde ficou em segundo, Michael Matthews em terceiro, quarto Schachmann e em quinto o Impey. Aí já aparece o Nairo Quintana e o Egan Bernal em sétimo. Terceira etapa, partindo de San Feliu de Guíxols até Volta 2000, uma subida duríssima. Com 179 km de distância, foi uma típica etapa de montanha, com uma montanha de categoria 3 logo no início, mais 2 de categoria 1 no terço final da etapa e culminando com uma extra classe na chegada. Foi formada uma fuga logo no início da prova, mas que foi neutralizada na última subida, a tal da Montanha Walter, que tinha 11,2 km de distância, 7,6% de inclinação média e mais de 2.000 metros de altimetria, quando o pelotão principal começou a ser quebrado aí nessa subida. Muita gente sobrou nessa subida, inclusive o líder no geral, até então, Thomas De Gendt. A fuga foi completamente neutralizada a 6 km do final, quando a Sky estava à frente do pelotão e imprimia um ritmo bem forte, seguida pela Movistar de Nairo Quintana
E faltando 5 km para o final, o Egan Bernal e o Nairo Quintana tentaram escapar do grupo principal, mas eles foram alcançados pelo Adam Yates e depois pelo Dan Martin e pelo Miguel Angel Lopes. Então esse grupo permaneceu se revezando e com algumas tentativas de fuga entre eles até a chegada, quando no sprint final o Adam Yates acabou vencendo essa etapa, seguido do Egan Bernal, do Dan Martin, do Quintana e do Miguel Angel Lopes. A classificação da etapa ficou assim: o Adam Yates em primeiro, o Egan Bernal em segundo, o Dan Martin em terceiro, Nairo Quintana em quarto, Miguel Angel Lopes em quinto e o Krujovic em sexto. Já a classificação geral após essa terceira etapa ficou: o Thomas De Gendt ainda conseguiu se manter na liderança, seguido de Dan Martin, Adam Yates, Bernal, Quintana e o Miguel Angel Lopes. Quarta etapa partiu de Camprodon, chegando a La Molina. Uma etapa de montanha, assim como a etapa anterior. Ela teve 150,3 km de distância, uma montanha de categoria 1 logo no início, uma extra classe no meio do percurso, terminando com uma de categoria 1 quase na chegada. Nessa etapa também houve a formação de uma fuga no início, que conseguiu se manter até a metade da última grande subida, a La Molina, que tinha 11,4 km de distância, inclinação máxima de 13% e média de 4,3%. Na La Molina, o pelotão se quebrou, inclusive o líder até então, no geral, Thomas De Gendt, deu uma morrida e se formou um pelotão bem menor, faltando cerca de 10 km para a chegada. Na fuga ainda persistiam o Marc Soler, da Movistar, e o Gregor Mulberger, da Bora. No grupo perseguidor, a Sky impôs um ritmo muito forte, sempre acompanhada da Movistar de Quintana e Valverde e do Adam Yates, do Dan Martin e do Miguel Angel Lopes. A 8 km da chegada, o Miguel Angel Lopes iniciou uma fuga impressionante, deixando o pelotão para trás, quebrando o ritmo totalmente e fazendo com que apenas Bernal, Adam Yates e Quintana conseguissem alcançá-lo. Mas faltando 6 km para a chegada, Miguel Angel Lopes deu outra sapatada impressionante. Com um ritmo alucinante, ele partiu na perseguição a dois líderes que estavam na fuga e foi pulverizando o tempo que os separava até que a 4 km da chegada ele conseguiu ultrapassar os dois que estavam na fuga, passando a liderar a etapa até a linha de chegada. Além da vitória nessa etapa, o Miguel Angel Lopes conquistou também a liderança na classificação geral. A classificação da etapa ficou assim: o Miguel Angel Lopes em primeiro, o Mulberger em segundo, Soler em terceiro, Bernal em quarto, Yates em quinto e o Quintana em sexto. Já a classificação geral depois dessa quarta etapa ficou assim: o Miguel Angel Lopes assumiu a liderança, seguido do Yates em segundo, Bernal em terceiro, Quintana em quarto e o Dan Martin em quinto. É importante frisar bem que a diferença que Miguel Angel Lopes conseguiu abrir de Adam Yates, Egan Bernal e Nairo Quintana nessa etapa, ela viria a ser determinante para o desfecho da competição que vocês vão ver a seguir. Quinta etapa partiu de Puigcerdá, chegando a Sant Cugat del Vallès, com 188,10 km de distância, uma montanha categoria 1 logo no início e trechos com altimetria menores no meio e na chegada. Esta era uma etapa a ser decidida mais uma vez no sprint final, que tudo indicava. Porém, houve uma formação de uma fuga, só que nesta fuga haviam atletas mais experientes e renomados, como o TJ Van Garderen, o André Armador e de carona o Maximilian Schachmann, que já havia flertado com a vitória em algumas etapas anteriores. Ao que pareceu, o pelotão principal acabou subestimando a capacidade dessa fuga e desse grupeto aí da fuga.
A 50 km da chegada, a fuga tinha 2 minutos e 30 segundos de vantagem sobre o pelotão principal. Faltando 11 km para a chegada, a diferença já tinha caído para 1 minuto e o Maximilian Schachmann apertou o ritmo, se isolando à frente, deixando os outros 3 da fuga para trás. O pelotão principal parecia que tinha a situação sob controle, estando apenas a 47 segundos da fuga, faltando apenas 10 km para o final. Só que o tempo foi passando e a diferença não baixava tanto assim. A 7 km da chegada, o Maximilian Schachmann ainda tinha 40 segundos de vantagem sobre o pelotão. Faltando 4 km, o pelotão parece ter acordado para o risco da fuga ganhar e começou a apertar mais o ritmo, já que o Schachmann ainda estava 34 segundos à frente e estava conseguindo manter essa vantagem. A 3 km a vantagem caiu para 30 segundos, a 2 km a vantagem caiu para 20 segundos, a 1 km a vantagem era de 18 segundos, mas o Maximilian Schachmann ali botando a língua para fora, com o bocão aberto, dando o máximo, conseguiu cruzar a linha de chegada a 13 segundos à frente do pelotão principal, numa vitória sensacional e foi emocionante demais essa chegada, galera. A classificação da etapa ficou com Schachmann em primeiro, o Michael Matthews em segundo, o Gibbons em terceiro, o Impey em quarto, o Bivan em quinto e o Barhaus em sexto. Já a classificação geral mudou muito pouco. Miguel Angel Lopes, que continuou à frente, seguido do Adam Yates, Nairo Quintana, Dan Martin e em quinto apareceu Krujovic, com o Romain Bardet na sexta posição. Sexta etapa, partindo de Vals e chegando em Vila Seca. Com 169,10 km de distância, algumas montanhas, mas nenhuma muito dura como nas etapas 3 e 4, que foram tipicamente de montanha, e com a chegada em terreno plano, essa era mais uma daquelas etapas que provavelmente seriam decididas no sprint final. Mais uma vez, houve a formação de uma fuga com 5 atletas, mas diferente da etapa anterior, essa fuga seria neutralizada a 12 km da chegada. O pelotão principal dessa vez foi muito eficiente, com a Dimension Data, a Bahrein Mérida e a Mitchelton Scott fazendo a sua parte, imprimindo um ritmo muito forte, que permitiu um grande grupo poder chegar compactado no quilômetro final, deixando a decisão para o sprint, que foi sensacional, com o Michael Matthews e o Phil Bauhaus chegando roda a roda, com a diferença mínima só definida no Photoshop. Foi um sprint incrível. Com isso, a classificação da etapa ficou Michael Matthews em primeiro, seguido de Bauhaus em segundo, o Impey em terceiro, o Bivan em quarto e o Aresti em quinto. Já a classificação geral ficou com, não mudou muita coisa, Miguel Angel Lopes continuou em primeiro, seguido do Adam Yates, 14 segundos atrás, o Egan Bernal a 17 segundos, em quarto Nairo Quintana a 25 e já um pouco mais distante o Dan Martin a 46 segundos de distância. Então ficou tudo indefinido, tudo para ser resolvido na última etapa, na etapa 7 que aconteceu agora nesse domingo. E eu vou te contar a partir de agora. Sétima e última etapa da Volta à Catalunha 2019. Partiu e chegou em Barcelona mesmo, com 143,10 km de distância, em um terreno montanhoso até os primeiros 60 km, um percurso plano no meio e um final em um circuito de aproximadamente 7 km, onde os atletas teriam que dar 8 voltas. A sétima etapa fechou a 99ª edição da Volta à Catalunha com chave de ouro. Desde o início, o grupo formado por Quintana, Bernal, os irmãos Simon e Adam Yates impuseram um ritmo fortíssimo, já que eles precisavam tirar os poucos segundos que os separavam da liderança na classificação geral. Já o líder da competição até então, o colombiano Miguel Angel Lopes, se manteve no pelotão principal durante toda a etapa, tomando a frente e ditando o ritmo quando necessário para manter a sua vantagem sempre sob controle. Só que, nos últimos quilômetros, o Simon Yates partiu tentando uma fuga,
e o Adam Yates foi logo em seguida, e os dois começaram a se revezar, imprimindo um ritmo fortíssimo, num ataque emocionante, e o Adam Yates chegou até a conquistar a liderança durante um bom tempo. Porém, o Miguel Ángel Lopes, com a ajuda da Astana, respondeu à altura nos 2 últimos quilômetros e conseguiu voltar ao controle da classificação geral, recuperando o tempo em relação a Adam Yates. O David Fórmulo, da Bora, que se manteve escapado desde o início da 7ª etapa, ele conquistou a etapa e a classificação ficou assim da etapa. David Fórmulo em primeiro, o Mais em segundo, Sachs em terceiro, o Smith em quarto, Valverde em quinto e o Bernal em sexto. Já a classificação geral ficou Miguel Ángel Lopes, que conquistou a Volta à Catalunha 2019, seguido de Adam Yates, o Egan Bernal, Nairo Quintana em quarto, Krujovic em quinto e o Michael Woods em sexto. Essa foi a primeira vez que o jovem Miguel Ángel Lopes, de apenas 25 anos, conquistou a Volta à Catalunha. Ele que já havia conquistado também a Volta à Colômbia em fevereiro agora, está demonstrando excelente forma em 2019 e, pelo visto, tem um ano muito promissor aí pela frente. Já Nairo Quintana, mais uma vez, ficou só no quase. Ele parece que não consegue ser mais o mesmo desde o acidente que ele sofreu em 2014 na Volta à Espanha. Ele que já tinha conquistado o Giro de Itália também em 2014. E naquela época ele era cotado para ser um grande fenômeno do ciclismo mundial. E de lá para cá só tem ficado sempre no quase. Está acontecendo, parece que está acontecendo também com o Adam Yates, que vem batendo na trave aí durante um bom tempo. Então, galera, esse foi o resumão da Volta à Catalunha 2019. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um joinha, compartilha, ativa o sininho aí para receber a notificação toda vez que eu subir um vídeo novo. E nos vemos no próximo vídeo, beleza? Abraço, tchau!